Moisés Matias de Andrade nasceu em Resende, no dia 30 de novembro de 1948. Filho de um sargento, o pequeno Moisés cresceu ao lado da bola e dos prazeres da pesca. Começou sua trajetória profissional em 1966, no Bom Sucesso Futebol Clube. Em seguida passou rapidamente por empréstimo no Flamengo, retornou ao Bom Sucesso e jogou mais 2 temporadas, na equipe da Leopoldina, 1968 e 1969. Até seu passe ser vendido em definitivo ao Botafogo em 1970, jogou como titular do Fogão, que na época tinha uma grande equipe, recheada de craques do nosso futebol. Em 1971 foi transferido para o Vasco da Gama e viveu sua fase mais produtiva no cenário carioca, conquistando inclusive o Campeonato Brasileiro de 1974. Jogava duro e fez dupla com René e Miguel. Realizou 220 jogos pela equipe vascaína e fez 3 gols. Jogando pelo Vasco da Gama, Moisés ganhou destaque suficiente para ser lembrado na seleção brasileira em 1973. O zagueiro participou do compromisso amistoso diante da União Soviética em 21 de junho, em Moscou, quando o Brasil venceu por 1-0 com um gol marcado por Jairzinho. Autor da frase "zagueiro que se preza de verdade não ganha o prêmio Belfort Duarte", Moisés alegava uma certa coerência numérica na quantidade de vezes em que foi expulso de campo. Em 16 anos de carreira fui expulso de campo apenas 16 vezes. Da fama de violento, Moisés dizia que sempre entrava na bola primeiro. Sobre o lance que ocasionou uma fratura no pé de Jairzinho do Botafogo, o zagueiro assim justificou. Ele já tinha saído carregado de maca na primeira dividida. Logo depois voltou ao gramado e na segunda disputa de bola fraturou o pé. Ele é que foi valente demais. Moisés foi apresentado no Corinthians sem muito alarde em 1976. Participou da ótima campanha do Campeonato Brasileiro de 1976 e na épica conquista do título paulista de 1977. Nas finais do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, Moisés usou de sua experiência para contagiar os companheiros, ao mesmo tempo em que procurava desestabilizar os atacantes do quadro campineiro. Jogando pelo Corinthians, Moisés disputou total de 122 partidas com 62 vitórias, 28 empates e 32 derrotas. Os números foram publicados pelo Almanaque do Corinthians, de autoria de Celso Dário Unzelt. Em 1978 Moisés queria voltar para o Rio de Janeiro. A praia e os amigos esperavam ansiosos por sua volta. Para isso, o zagueiro precisava convencer o presidente Vicente Mateus com os termos da proposta de 500 mil cruzeiros oferecidos pelo Flamengo. De preferência, como reconhecimento por sua dedicação e pela conquista do campeonato de 1977, Moisés queria o passe livre. No começo, Mateus endureceu e queria os mesmos, 1.200.000 de cruzeiros pagos ao Vasco da Gama, para trazer o zagueiro para São Paulo. Sem muitas alternativas concretas para negociar, Moisés ia todos os dias até o gabinete de Vicente Mateus. Se apresentava com roupas surradas e barba por fazer. Engessou a perna e carregava nas mãos uma papelada fajuta e mal feita do INSS. Mateus se escondia atrás de um jornal e de vez em quando olhava com o canto dos olhos. Até que um dia o mandatário alvinegro cansou do joguinho e mandou o zagueiro passar no departamento financeiro e pegar os documentos de sua liberação. Mas antes de retornar ao time da Gávea em 1978, Moisés passou rapidamente pelo Paris Saint-Germain, da França. Depois do Flamengo, defendeu o Fluminense em 1979, mesmo ano em que teve uma curta passagem pela Portuguesa de Desportos. Fora dos gramados, além da enorme paixão pela pesca submarina, Moisés gostava muito de carnaval. Foi um dos fundadores do Bloco das Piranhas, famoso por reunir jogadores de futebol que desfilavam vestidos de mulher pelas ruas da zona norte do Rio. Depois de defender as cores do tricolor carioca em 1979, Xerife rumou para o Bangu no ano de 1980. Na equipe alvirrubra, o zagueiro jogou um total de 36 partidas entre 1980 e 1983. Ganhador do prêmio Bola de Prata da revista Placar em 1981, Moisés permaneceu no time de Moça Bonita até 1983, quando pendurou as chuteiras.
Encerrou sua carreira como jogador de futebol aos 35 anos de idade e continuou trabalhando com o esporte, mas fora das quatro linhas. E foi no próprio Bangu que Moisés iniciou sua carreira como treinador, graças ao ótimo relacionamento com o dirigente Castor de Andrade. Técnico de muita ação e também de muitas palavras, Moisés caprichava no discurso: jogador do meu time namora, bebe, fuma e é gente. Quando era perguntado se já tinha lido algum livro sobre evoluções táticas, sua resposta era prática: veja essas marcas de chuteira na minha perna. Esse é o meu livro, o que vale muito mais do que essas baboseiras. Em 1985, o Bangu foi vice-campeão brasileiro de 1985, ao perder o título para o Coritiba, e também do Cariocão no mesmo ano, sendo superado apenas pelo Fluminense, que levou a principal competição nacional daquele ano. Em 1993, na sua segunda passagem como comandante do Alvirrubro, levou o Bangu ao quarto lugar do Campeonato Carioca. Comandou também o Santa Cruz e o Ceará, sempre conquistando títulos estaduais. Foi treinador do Atlético Mineiro e do América do Rio, além de passagens pelo futebol português e pelos Emirados Árabes. Seu último trabalho foi como coordenador técnico da Cabofriense em 2006. Moisés faleceu no dia 26 de agosto de 2008, aos 60 anos, no Rio de Janeiro. Ele era casado e deixou 3 filhos. Saudades eterna, do nosso xerifão, Moisés. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!